noite. Ih, começou a gravar. Vamos lá. Eu tinha clicado antes quando você falou, Graça. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Quarta-feira. Não, pera. Quarta-feira, não. Terça-feira. É, Nós estamos hoje lendo o capítulo 15 e 16, se Deus quiser, né? E nós vamos falar, continuar um pouco ainda sobre a Arca da Aliança que foi levada de volta para Jerusalém, né? E deixa eu ver essa parte aqui. Acho que essa parte é só, né? Tá bom, vamos lá. E aí também vamos falar sobre, acho que a continuação, depois Salmo de Gratidão de Davi, que eu amo absolutamente. Os Salmos de Davi, eles revigoram a alma, gente. Essa coisa mais linda, a gente vai ler. Vamos lá, então, fazer nossa oração para iniciar. Então, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos permite estarmos juntos aqui. Eu sei que cada um tem os seus compromissos, seus momentos particulares, mas o Senhor conta na nossa fé, o Senhor põe na nossa conta todo momento que a gente para poder ler a sua palavra, né? E a Bíblia diz isso, e a gente agradece, Pai, porque é um momento de libertação mesmo, espiritual, nossa. Às vezes nós carregamos tanto peso do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tem um dia que é um pouco mais pesado que o outro, às vezes temos tarefas mais pesadas que a outra, mas é nesse momento de consolo, lendo a sua palavra, que a gente se acalma, que a gente se conecta, que a gente entra em comunhão com o Senhor. Então a gente só tem a agradecer por esse momento. Então, independente do dia que cada um aqui estiver ouvindo, né, seja no YouTube, seja ao vivo, cada um aqui, independente do dia que cada um teve, Senhor, que a sua paz, que a sua calma, que a sua serenidade, que aquele sentimento de. Não é calma, calmaria, não, porque eu já falei calma, mas é outra palavra, é o sentimento de plenitude. Que a única coisa que nos faz pleno mesmo é a nossa entrega ao Senhor, integral, nossa entrega completa para o Senhor. É um sentimento que muitos aqui já passaram, quem não passou vai passar, quem já passou vai passar muitas vezes ainda, todos nós, de que muitas coisas podem estar acontecendo e a gente está calmo. A gente consegue sentir a certeza, a serenidade de que temos um Pai, de que temos um Salvador, de que temos um conselheiro que vai nos levar em qualquer situação, que vai nos fazer passar por ela. Nós estamos aqui, passando. E isso nos prova porque cada ano que temos de vida, com toda certeza, passamos pelas nossas próprias questões, batalhas, e aqui estamos. Vencemos cada uma delas, às vezes não no nosso olhar. Às vezes a gente acha que podemos não ter vencido alguma específica, mas sabemos que pela sua mão, pelas obras da sua mão, todas as batalhas em que o Senhor permitiu que nós estivéssemos, nós vencemos e no seu nome, pelo seu nome, pela fé que temos no Senhor. Então que esse momento seja um momento de muita tranquilidade, paz, calma, que o Senhor possa nos dar essa serenidade enquanto o Espírito Santo nos leva a entender aquilo que foi escrito e que a nossa edificação por tudo aquilo que o Senhor deixou esteja também presente. A gente agradece por esse momento. Pedimos também hoje perdão pelos nossos pecados, perdão por aqueles caminhos que nós pegamos, às vezes quase sai do seu caminho para nós, ou aqueles pensamentos que temos, ou nós pedimos perdão, Senhor, pedimos também juntos aqui para que o Senhor possa nos edificar em fé pelo amor. Que o Senhor nos ensine a paz, que o Senhor nos ensine que a precipitação não nos ajuda, como Provérbios fala sobre a pessoa impulsiva. Pedimos para que o Senhor nos edifique de acordo com a sua palavra, porque não tem nenhum segredo, não tem nenhuma surpresa em como devemos nos comportar, como devemos nos te amar e te louvar. Então a gente só agradece que essa conexão, essa, essa devoção à sua palavra venha do fundo da nossa alma, Jesus. E a gente agradece pela oportunidade de podermos estar aqui unidos para ler sua palavra. Então, que o Senhor me use como canal, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor, nesse momento que entramos em comunhão, que o Senhor possa usar ah, a nós, né, obviamente, em todos os momentos da nossa vida, como impacto na vida daqueles que precisam te conhecer, que não foram apresentados,
ou aqueles que serão salvos através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa palavra. Que o Senhor possa tomar em conta as nossas preces, tomar em conta tudo aquilo que está no nosso coração, todo aquele momento que nós nos humilhamos a Ti, Senhor, e mostramos que dependemos do Senhor e que a fé de Davi, que a forma como Davi se prostrava diante de Ti, hoje vamos ler um salmo dele, né? Que o Senhor possa nos fazer entender esse amor cada vez mais esse amor, essa devoção, é, e que as coisas do mundo não nos afastem de ti, não nos afastem de ti, que as coisas do mundo não coloquem dúvidas no nosso coração, na nossa mente, que as coisas do mundo não nos distraiam daquilo que tem mais prazer na vida, que é servir a ti, conversar com o Senhor, estarmos unidos também como igreja. Então, o Senhor me use como canal, nos livre de todos os males na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida como grupo, na nossa vida como indivíduo, e que o seu nome sempre prevaleça nos nossos lábios, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos, salário consagrado a Ti. Amém. Vamos lá. A arca é levada de volta para Jerusalém. Então, aqui a gente vai ter a arca, né? Depois que nós vimos que Uza tocou na arca e morreu, a gente já sabe disso, né? Agora, Davi está no momento em que ele vai levar a arca de volta para Jerusalém, né? E agora, seguindo as instruções de Deus específicas e bem certinhas para que isso não aconteça. Então, ele vai levar a arca da aliança corretamente dessa forma, dessa vez, aliás, ok? Então, vamos fazer a leitura. Vamos lá, peraí. Então, depois que Davi construiu casas ou um palácio para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. É nesse momento aqui, não nesse específico, né? Mas aqui nos mostra que a arca ainda estava em tendas. E que Davi, com seu palácio imenso, como a gente já sabe, ele diz: Não, eu não posso morar num palácio desse e o Senhor ficar em tendas por aí, sem ter para onde ficar, sem ter um lugar fixo para, né, para ficar, e vai para um lugar, vai para o outro, levado para lá, levado para cá. E nesse momento a gente consegue entender também, né, que a arca levada de um lado para o outro, Davi queria firmar mesmo Deus em Jerusalém, queria firmar ele na cidade, né, de Davi, para que ele pudesse estar num lugar fixo e não ficar mais andando para lá e para cá como se ele não tivesse um lugar, né? Então Davi queria entregar isso para ele. Então ele preparou essa, e não é o momento ainda, ele vai construir, que não é ele, né? Na verdade, quem vai construir é Salomão, mas aqui é o momento que a gente está vendo. Então ele disse: somente os levitas, veja bem, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e também para ficarem sempre ao seu serviço. Então a gente sabe como é que diz? A gente sabe da descendência, né, dos levitas, e eles são escolhidos. Agora, para sacerdócio, para que isso não haja confusão, os sacerdócios são os filhos de Arão, ok? Então, tudo que for para servir o Senhor especificamente precisa ser os levitas, sim, mas filhos de Arão. Davi reuniu todo o exército, não, Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor até o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão, esse aqui, tá? E os levitas, os descendentes de Coate, Uriel, líder de 120, dos descendentes de Merari e Asaías, líder de 220, dos descendentes de Gerson, Joel, líder de 130, dos descendentes de Elisafã, Semaías, líder de 200, dos descendentes de Hebron, Eliel, líder de 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab, líder de 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão se consagrar e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês, desculpa, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós.
nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, imagina carregar Deus, gente. É a mesma coisa de pensar assim, nossa, mas tocou na arca, mas gente, nossa, mas matou, né, usar só porque ele carregando Deus. Imagina. Aí eu faço uma pergunta para você. Eles estavam carregando o Espírito de Deus, né? Na arca. Então, o que que você acha? Você acha que eles deveriam ter carregado de qualquer forma, ou que eles deveriam ter um super cuidado, ou que eles deveriam. Eu gostaria muito que vocês respondessem essa pergunta para si mesmo. Não precisam colocar. Quem quiser colocar aqui no chat pode, quem quiser responder no YouTube também pode, mas uma pergunta para você, assim. Você acha que esse cuidado, esse zelo que eles teriam que ter, né, para carregar o Espírito do Senhor era necessário, era demais, era exagerado? Ou o que que vocês acham? Pensem por 5 segundos. Não sei se foi 5 segundos, mas eu dei um tempinho. Bom, isso é algo muito, muito revelador que o Espírito Santo nos mostra, né? Quando a gente lê a palavra dele, agradece e entra na palavra dele pedindo para que Deus, obviamente, nos abençoe, porque veja bem, esse fato da gente olhar usar morrendo só porque tocou na arca pode chocar muitas pessoas. Mas, gente, ele tocou, ele morreu só por conta disso. E aí a gente fala das instruções, obviamente, a gente começa a entender um pouco melhor. Não, realmente, eles não cumpriram as instruções, realmente não consultaram o Senhor. Mas e se eu disser que você também carrega o Espírito de Deus? Você levaria o seu templo, que é o seu corpo, que é onde ele habita, de forma diferente? Você pensaria melhor sobre onde você está indo, com quem você anda, o que você anda fazendo, o que você anda falando, os tipos de comportamento que você tem, os tipos de pensamentos que você tem. Porque nesse lugar aqui, no versículo 13, a gente está vendo que ele está dizendo: olha, a gente não teve instrução, a gente causou destruição entre nós. É a mesma coisa quando a gente carrega o Espírito de Deus, de qualquer forma, o nosso corpo, a nossa vida, de qualquer forma, de qualquer jeito, a minha escolha, meus pensamentos, minha forma de agir, minha vida, como eu penso, e simplesmente nós mesmos nos levamos à destruição. E assim como Uzá morreu, não é diferente para aqueles que têm a morte espiritual, que se afastam de Deus, né? Obviamente, que a gente está falando, por exemplo, de ter o Espírito Santo conosco, né? E ele vem com atributos, né? Um deles é ser conselheiro. A palavra de Deus diz que ele é o nosso conselheiro. Então, se ele é o nosso conselheiro, nós precisamos fazer igual Davi acabou de falar. Nós não o tínhamos consultado como proceder. Vocês veem como Deus não é imprevisível? Vocês veem como é a mesma forma, só que, obviamente, depois de Cristo, né? Mas vocês veem como Deus funciona e como ele é perfeito, ele é disciplinado. Vocês veem como é a mesma coisa? Então, levar o Espírito de Deus na sua vida, no seu corpo, ele está no seu corpo, ele te aconselha, ele te anima, né? Outro atributo dele é o ânimo. Então, é necessário a gente entender que Deus não está vendo, usar tocou no material ouro específico ou numa caixa específica. É a mesma coisa a nossa vida. E a gente traduz ela para essa forma. Uma pessoa, por exemplo, que está perdida ou desencaminhada, com vícios, é a mesma coisa, está levando o Espírito de Deus. Imagine que se for, que fosse como se você estivesse levando a arca do Senhor. Você ia fazer a mesma coisa? Você ia se tratar da forma com que você se trata? Você ia se amar menos? Você ia. Porque ele habita em você. E entender isso é um princípio muito importante de como cuidar de você, da sua vida espiritual, né? Então, é importante a gente entender que para você ter esse espírito dentro de você, te dando ânimo, te dando conselho, esse espírito habitando em você, um precisou ser sacrificado.
Nesse caso, para eles aprenderem as instruções corretas, foi usar, que foi sacrificado. No nosso caso, foi Jesus Cristo. Então, pensar onde você vai, os lugares, o que você fala, o que sai da sua boca. Jesus fala isso quando eles estão comendo, né? E aí, os fariseus, eles aparecem, perguntam, eles estão comendo no sábado, não pode, e não sei o quê. E Deus fala, é impuro e é pecado, e não sei o quê. E o que que Jesus fala? Não é o que entra no corpo, né, para dentro da pessoa, do alimento da pessoa, que causa a destruição, é o que sai, porque sai do coração, é isso que ele fala. Então, as palavras que você fala, comportamento que você tem, como você trata o próximo, como a sua língua é o primeiro chicote né, para ferir uma pessoa, para julgar uma pessoa. Você carrega Cristo, o Espírito de Cristo dentro de você. E é um conceito que às vezes a gente não entende, porque a gente vê em Atos que o Espírito veio, e aí, né, a gente fica, mas o Espírito Santo habitando, a gente estude mais, leia mais, ore mais para entender o conceito. Ninguém vai explicar a você senão o próprio Espírito Santo. Ninguém nos explica a palavra de Deus senão o próprio Espírito Santo. Então, quando você imaginar, não, mas tudo bem, só hoje, ou só agora, né? O Espírito de Deus está dentro de você e você o carrega. E a instrução de como carregá-lo, nós vamos aprender de Gênesis a Apocalipse. Então, a sua vida é importante. O que você faz com a sua vida é importante. E se você não sabe como, tá aqui uma resposta. Nós não consultamos, não tínhamos o consultado para como saber como proceder. Hoje você sabe, e a palavra diz que tudo que foi escrito antigamente foi para nosso aprendizado. Então aqui tem um outro aprendizado. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem Jesus Cristo, obviamente. Mas tudo que foi escrito anteriormente, é o que diz o apóstolo Paulo, foi para o nosso aprendizado. Então é só para a gente aprender. Não é para a gente julgar o que Deus fez, não é para a gente julgar Davi, não é para a gente aprender o que Deus fez, aprender o que eles fizeram, aprender como funciona. Então, nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Na sua vida, se você não sabe como proceder, consulte a Deus. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor. Olha, se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas na arca sobre os ombros, conforme Moisés, lá atrás, tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. E vocês veem que usar, né, eles estavam carregando a arca como eles queriam, e Deus não se meteu, não. Deus não falou, opa, opa, olha só, vocês estão me carregando aqui errado. Estão colocando os bois para carregarem, e aí vocês vão passar por um caminho. Então, Deus vai permitir você fazer muitas coisas. Muitas ele não vai, graças a ele próprio. Mas muitas ele vai permitir. Mas por que, tá? Ele vai permitir? Porque está tudo escrito já. Por que que ele permitiu que Davi tirasse a arca, que Uzá tocasse, que colocasse em cima dos bois e não dos ombros? Por que que você acha? Porque já estava lá, já era ensinado nas leis, já tinha como eles fazerem. E as leis não são só as 10. Tudo que eles aprendem sobre, por exemplo, os festivais, né? As festas que eles precisam seguir. Isso não está escrito na tábua com 10 testamentos, 10, como diz, mandamentos. Eles têm acesso ao que Deus escreveu lá atrás, Números, Deuteronômio, as regras, tudo isso, né? Levítico, por exemplo, eles carregam isso dentro deles. Então, não foi simplesmente o fato de tocou e morreu. É o fato de que, um, não obedeceu, dois, porque não sabia, não estudou, e nós temos isso hoje. Então, se você perguntar, mas por que que Deus permitiu isso acontecer? Ou por que que Deus vai permitir? Ele permitiu com Moisés, aliás, com Davi, todos. Muito raro você ver Deus dizendo, não, 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 não faz isso, por favor. Você vê o Espírito Santo instruindo.
Você vê profeta instruindo, né? Eles falavam através dos profetas, porque não tinham Jesus Cristo, não tinham como chegar até Deus, só através de profeta. Hoje você tem Jesus Cristo que liga você com Deus. Só vai até Deus hoje, não é com profeta, é com Jesus Cristo. Então, é importante você entender que a nossa conexão com o Antigo Testamento é muito grande. Independente, obviamente, da gente estar falando dos israelitas especificamente, dos judeus especificamente, mas o Deus é o mesmo. E ele está aqui nos ensinando como fazer. E se você acha que você não sabe algo, abra a palavra de Deus, porque ela vai ensinar. Então, aqui, usar morrer e tudo mais, porque foi dado uma ordem lá atrás. Olha aqui, ó, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, um dos parentes dele, dentre os Meraritas, parentes deles, escolheram Etã, filho de Cuxaías, com eles, com os seus parentes, e que estavam no segundo escalão, escalão. Aí vem os nomes. Zacarias, ou a maioria dos textos manuscritos masorético traz Zacarias, filho, e ou Zacarias, ok? Zacarias, filho, ou Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Icneias, Obed-edom e Jeiel. Não, Jeiel, os porteiros. Os músicos, Emã, Asaf e Etã, deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia deviam tocar as liras de acordo com o alamote, que é uma indicação musical. Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Que é perfeito, né? Que Deus está ensinando ainda como ensinar as notas e como fazer. Maravilhoso. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Então, Deus está dizendo que para cantar tem que ter competência, né? Principalmente porque quando é para Deus, tudo tem que ser feito do bom e do muito melhor. Berequias e Eucana seriam os porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi e as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de mil foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas, que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Assim, todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas, cornetas e símbolos e ao toque de liras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha, essa é a esposa de Davi, que teve um problema com ele dançando, feliz, tudo mais, né? Que é filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Ali ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão diante de Deus. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas
para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças, louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Se fosse, como se fosse algumas das coisas que a gente faz hoje, por exemplo, na igreja. Você vai na igreja para fazer orações, você agradece ao Senhor, você louva ao Senhor. Esse aqui seria um princípio para você entender o que fazer numa igreja, né? O que se faz numa igreja, por exemplo. Você agradece, você louva, né? Você faz pedidos. Asaf era o chefe e nada que você não possa fazer, obviamente, com o Espírito Santo, né? Mas eu falando em reunião, quando você tem reunião, obviamente, as suas orações, elas sempre precisam vir com gratidão, primeiramente, de tudo, e depois a sua oração. Você pode pedir o que você quiser, pode louvar a Deus na sua oração, é um momento seu com o Senhor. Então, é igual da vida. A vida tá aqui pulando, alegre, todo mundo tá pulando e gritando e cantando, e é a mesma coisa, você tem a mesma capacidade de fazer isso. Inclusive, o Espírito Santo, quando você, não sei se você já percebeu, mas se você estiver num dia ruim, num dia complicado, num dia difícil, num dia pesado, num dia tarefado, e você colocar louvores que você conheça, né, ou louvores que você entende que são louvores bíblicos mesmo, né, que tem a ver com a palavra de Deus, porque muitos louvores é só um testemunho, muitos louvores é só palavras boas, bonitas, tal, e que funcionam também, tá tudo certo, mas quando você encontra aquele louvor que mexe até com a sua alma, assim, que é o que você também sente, ou que você também sentiu, ou que você já passou, ou que você está passando na vida, né? E você encontra aquele louvor, assim, você pode buscar na sua memória. Você já chorou, já teve louvores que você se alegrou, aí você põe o louvor e vai arrumar casa, ou põe o louvor e dirige melhor, ou põe o louvor e tem uma boa viagem, ou põe o louvor e tem um ótimo dia. Tudo isso tem a ver com o estado de espírito que o Espírito Santo fica quando você tem a comunhão com Deus, no sentido de eh, louvor, né? No sentido da palavra, a gente se sente bem também. Quando acaba a live, eu tenho certeza absoluta, ou quando você está lendo a palavra de Deus no seu momento, sozinho, com a sua família, independente, e você sente, é como se fosse um dever cumprido, mas não é um dever, é um prazer. Então, é um prazer devido, né? É como se fosse assim, ai, nossa. E aí você sente, é o Espírito Santo, não é você. Não é você, é o Espírito Santo. O Espírito Santo retratado como se fosse uma pessoa, por exemplo, na Bíblia, porque ele tem sentimentos, ele se entristece, e Deus fala para que a gente não entristeça o Espírito Santo, né? Então ele tem as emoções, sente porque, gente, Deus, imagem e semelhança. Deus tem fala sobre a imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, só que ele fala em Gênesis, ele não fala a minha imagem e semelhança. Então, obviamente que no plural ele não está sozinho. Então, ele como Santíssima Trindade é a mesma coisa. Jesus teve sentimentos, emoções, o Espírito Santo vai ter sentimentos e emoções, Deus tem sentimentos e emoções. Logo, nós teremos sentimentos e emoções. Então, o Espírito Santo, ele sente. Então, quando você está triste, quando você está mal, o Espírito Santo também fica mal. Quando você está louvando, alegre, feliz, o Espírito Santo também fica alegre, também louva e também está feliz. Também. Louvar no sentido de estar com você, louvando, e também fica feliz. Então, eu não sei se você já percebeu, mas são nesses momentos, assim, que você pode dizer que você sente, né, em aspas, assim, o Espírito Santo. Você não sente ele agora. Se eu te perguntar o que você está sentindo no Espírito Santo, você tu não vai saber responder, porque é invisível aos nossos olhos. Mas são nesses momentos, assim, que a gente sente. Quando você está fazendo uma oração, você se sente muito melhor depois. Quando você está lendo a palavra de Deus e você se sente muito melhor depois. Quando você está numa igreja, você se sente muito melhor depois, ou durante, né, o culto que você estiver. Quando você. Então, isso tem a ver com as sensações do Espírito Santo na sua vida. Por isso que tem pessoas que vão à igreja e não sentem nada, porque tem pessoas que não estão conectadas com o Espírito Santo, que não têm o Espírito Santo, por exemplo. Por isso que tem pessoas que vão em show de cantores ou de, sei lá, de rock, tudo tem a ver com a energia e a quem você serve e o que o estado de espírito, né, esteja passando para você. Para cada pessoa, né, obviamente diferente. Então, esse ânimo, vem de acordo com aquilo que você está alimentando. Se você está alimentando o Espírito Santo de Deus em você, é isso que você vai ter. Se você, por exemplo, fala com uma pessoa que não é salva, que não conhece a Deus, e você põe um louvor para a pessoa, muito raramente a pessoa vai dizer, nossa, me tocou, me converti. Agora, muitas pessoas vão dizer, ah, bonito, legal.
Tem uma diferença. É o Espírito Santo que nos move, espiritualmente falando, né? Obviamente, em Deus. Então, esse versículo, esse capítulo inteiro, inclusive, né? Ele é lindo por isso, porque a gente vê que Deus presta atenção em absolutamente tudo. Quem vai tocar. Olha, veja o que ele fala. Quem vai tocar a harpa? Quem vai tocar. Peraí, cadê? As trombetas? Quem vai tocar os símbolos? Quem vai tocar a harpa, olha, a lira? E Deus se preocupa, porque tudo isso tem a ver com o Espírito dele em você, aproveitando e feliz e louvando. E não tem como negar que o Espírito Santo se sente feliz quando a gente está louvando a Deus. A gente se sente puro, a gente esquece que a gente faz besteira, que a gente peca, que a gente, quando a gente está com Deus e o Espírito Santo, né, louvando, você esquece dos problemas, você fica ali, ó, você, Deus, é outro conceito que a gente não consegue explicar especificamente. Quando você está louvando, você não está pensando nos seus problemas. Você está ali com Deus. A não ser que você esteja, obviamente, ouvindo um louvor que te faz pensar mais, né, na sua história, sei lá. Mas normalmente você não conecta com as coisas do mundo. E você está ali com ele, o Espírito Santo está entrando num momento que você esquece. Você esquece que você peca, que você errou, que você erra, que você. Porque é um momento muito santo, né? Então, inclusive o que a gente vai fazer, né, na eternidade com Deus é louvá-lo. Isso vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, Asaf era o chefe de Zacarias, vinha em seguida, e Zacarias vinha em seguida. Jeiel, Seramirote, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira, harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Então Deus está ali arrumando a orquestra. Vocês vão tocar juntos, não é para cada um tocar no momento. Juntos, a gente vai ter um som saindo dali. Os sacerdotes, inclusive, existem, gente. É necessário buscar, inclusive, vocês se tiverem curiosidade, né? Algumas músicas, alguns tons, algumas coisas, eles têm um efeito negativo no seu espírito, na sua vida. Porque veja, vocês sabem que o diabo copia Deus em tudo. Então, vão ter músicas que não são para Deus com toda certeza, vão ter letras que vão se misturar com as notas musicais e que não vão te trazer paz. Músicas que vão fazer você se sentir pior, músicas. Então, quando as pessoas perguntam sobre, por exemplo, as músicas do mundo, o que que é música do mundo, tá? Eu posso ouvir música do mundo, ouvir música do mundo é de Deus, ouvir música do mundo não é de Deus, ouvir música do mundo. Veja, da mesma forma com que Deus tem as suas músicas, tem os seus louvores, o diabo faz igual. Existem frequências musicais, inclusive, e as músicas elas vêm com frequências mesmo. Existem frequências musicais que são feitas para entrar mesmo na mente da pessoa e ela tem um efeito na sua vida. Isso é espiritual. Música é espiritual, você não vê, você não consegue ver. É uma coisa, né? E você tá vendo, não, tá, mas acho que isso é uma besteira. Então, por que é que Deus faz toda essa organização? Por que que eles pulam de alegria? Por que que o Espírito se alegra quando nós cantamos? Isso é bíblico. Então, cuidado, não é se ouvir música do mundo é pecado, não é pecado, pode, não pode. É você tomar cuidado, porque as letras misturadas com as notas, misturadas com as vibrações que cada música tem, altera você, altera os seus pensamentos, altera mesmo. Tem música, por exemplo, que você vai ouvir, que ela degrada, é degradante, não sei se fala degradante a palavra, mas é degradante para o ser humano. E aí, quando você toca, você mexe o corpo. Você pensa, você começa a dançar, você começa a... E isso, a música leva você a pensar, leva você a se movimentar, leva você a escolher caminhos, e é importante saber. Por isso que Salmos, ele é um livro que é basicamente todo musical, né? Basicamente, não todo, mas basicamente todo musical. Quer dizer, na verdade, Salmos é música, mas todos musicais, e você vai ver que Deus se preocupa com isso. Então, a música que você escolhe ouvir afeta a sua vida e afeta o seu espírito também. E as letras também. Não é nem as letras pior ainda, não é. As letras também. Porque tu vai ter música que não vai ter letra, que vai ser só sei lá, a batida, não sei como explica,
e ela vai também ter um efeito em você. Tem pessoas que entram em transe, tem pessoas que usam drogas, tem pessoas que fazem um monte de coisa com as músicas porque deu a vibe. Essas vibes, cuidado, ok? Sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da Arca da Aliança de Deus. Então vocês conseguem ver que, gente, nós somos um corpo transmissor de algo. Ou a gente vai transmitir a palavra de Deus, ou a gente vai transmitir uma vida vazia, ou uma vida que as pessoas acham que é uma vida maravilhosa, plena, ou uma vida que tem muito poder e dinheiro, mas que, gente, é tudo espiritual. Até mesmo uma simples música é capaz de te fazer triste, feliz, alegre, ou o que quer que seja, né? Tudo é espiritual, até música. Então você vê que nós somos usados aqui o tempo inteiro para tocar, para louvar, para passar a palavra de Deus, para brigar com alguém, para ter inveja do próximo, tudo isso é espiritual. Então, cuidar da sua vida espiritual é muito mais importante, muito mais importante. Qualquer pessoa pode dizer o que quiser, mas cuidar da sua vida espiritual é muito mais importante do que ir para uma massagem, chegar em casa relaxado. Não estou dizendo que não é importante se cuidar fisicamente, pelo contrário, temos que, porque nós carregamos o Espírito Santo também. Mas a nossa vida espiritual desequilibrada e um corpo fazendo massagem, o efeito da massagem vai durar meia hora, depois está tudo de volta. Então, a vida espiritual, cuidar dela é uma obrigação, eu diria, de qualquer ser humano, não só cristão, qualquer ser humano mesmo, ok? Então, vamos lá. Então, aqui tem um salmo de gratidão a Davi, que eu amo esse salmo, eu acho que você pode encaixar na sua vida de acordo com as suas situações, né? Obviamente, porque você não está no momento que Davi estava, mas você vai ver que o salmo de gratidão não tem a ver com não, isso aqui é só no momento de Davi, guerra, Antigo Testamento. Não, é gratidão mesmo. Então, vamos ler. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. E aqui inicia. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem a ele, louvem-no, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das suas ordenanças que pronunciou, ó descendentes de Israel, o seu servo, ó filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. As suas ordenanças estão em toda a terra. Não é só para um povo, toda a terra. As ordenanças dele, porque ele iniciou o mundo com ordens. Haja luz, criemos agora, fazemos agora, que haja sementes, que haja ordem, ordenanças. Então, quando você está falando das suas ordenanças que estão em toda a terra, não é os dez mandamentos somente, ou todas as ordenanças que os judeus têm, né, os israelitas daquela época e tudo mais. Tudo. Isso é uma árvore, ela nasceu de uma ordem de Deus, que produza frutos, que cresça, tudo isso tem a ver com Deus. As suas ordenanças na terra. Ele se lembra para sempre, ou aqui, conforme alguns manuscritos dizem, ou lembrem-se, né? Para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como estatuto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: Darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Podem dizer o que absolutamente quiserem, mas as terras foram dadas a eles, foram dadas a, Abraão. E desde esse momento, a guerra se inicia. Que Abraão teve os dois filhos, que é Isaac e Ismael. E através deles que tudo se inicia, né? Então, é, é importante a gente entender que Deus fez uma aliança, gente, com Abraão.
Então pode passar décadas, anos, séculos, podem passar gerações, pode passar governo, pode passar lei, pode passar o que quer que seja. Deus fez uma aliança e você não vai ver na Bíblia um versículo dizendo que Deus quebrou uma aliança. Só um. Você não vai ver metade de um versículo onde Deus quebra a aliança. Então, a aliança é feita até hoje. E é dele, Abraão, e todos os, de acordo com Deus, né, obviamente, com o seu seria somente Isaac, porque foi ele a aliança com Deus. Mas aí Abraão teve outro filho, Ismael, com Agar, né? Foi a concubina de Sara. Então, esse é o momento em que a confusão começa. E aí você vê as guerras de hoje até o presente momento, né? Sobre as terras. Mas a aliança foi feita com Abraão e com o filho dele, que Deus tinha feito, e está escrito aqui o nome dele embaixo, ó, do juramento que fez a Isaac. Então, esse momento aqui, ele não só mostra, mas nos reafirma que quando uma pessoa diz, não, aquele espaço foi, aquela terra específica, por exemplo, sei lá, a Palestina, que nós temos tantos problemas hoje, faixa de Gaza, Cisjordânia, todos os outros, não importa. O que Deus deixou, ele fez em juramento, uma aliança com Abraão, do juramento, fez a Isaac. Não fez juramento com Ismael. Não fez promessa a Ismael, não foi para Ismael. Depois, obviamente, que Deus faz uma profecia para Ismael, né, com todo o seu povo especificamente, mas esses conflitos de herança, né, tem base espiritual, porque começou isso lá atrás, tem a ver com o conflito que eles têm hoje em dia, isso começou lá atrás, na barriga ainda, né, isso tudo acontecia. Então, é, é a aliança que não foi quebrada. Então, independente de Apocalipse ser para os israelitas, né, até o capítulo 3 ou 4, não me lembro agora, mas independente disso, Deus ama o povo de Israel. Deus vai amar eles sempre. A ira dele está neles? Sim. Vai acontecer, né? A gente vai falar sobre isso mais lá na frente, obviamente, em Apocalipse, principalmente. Algumas passagens vão assimilar de profecias, principalmente com Apocalipse, a gente vai comentar um pouco sobre também, mas lá na frente de Apocalipse a gente vai ver mais. É, a ira de Deus está sobre eles ainda? Está, porque eles até hoje não creem em Deus, não creem no Espírito Santo, não creem na Santíssima Trindade, não creem em Jesus. Então a ira de Deus ainda está com eles, nada mudou. O que a gente está vendo hoje até nada mudou, a não ser a misericórdia e a graça, que é um período que nós estamos hoje, que obviamente tem a ver com Cristo, e é o momento, esse hiato que Deus está dando. Porque quando acabar esse hiato, como diz Paulo, quando o último gentil se converter nos números que Deus tem um número para isso. Paulo não fala os números específicos, mas ele fala o último número, a última pessoa a se converter. Se converteu, já era. Aí acaba o período de graça e começa, obviamente, Apocalipse. E aí é que a gente vai ter todas as coisas horrorosas acontecendo, né? Horrorosas, assim, debaixo do julgamento de Deus. É, e aí a gente vai ver tudo, porque ainda tá para acontecer. Tudo que tá escrito, a gente tá no período de graça, mas Deus ainda ama esse povo e nunca vai deixar de amar, porque é eterno, o juramento que ele fez eterno, ok? E ele fala aqui da herança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, e ele o confirmou como estatuto a Jacó, a Israel, como aliança eterna. Então ninguém pode dizer, mas a terra foi ocupada em 1948, em 1900. Não importa quem está ocupando. A gente está vendo filisteus ocupando, a gente está vendo tantas coisas ocupando no Antigo Testamento que não faz diferença quem está ocupando hoje. Se a terra foi dada a eles, a terra é deles. E essa guerra vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer. A diferença é que eles andam debaixo de desobediência. Não adianta nada a gente imaginar que eles vão na sinagoga, eles fazem isso. Desobediência até hoje, porque não obedecem em relação a Cristo. Não creem em Deus em relação a Cristo. Então, não importa
se mantém as festas. São ordem de Deus, estão mantendo as festas. Mas até hoje, a ira de Deus paira sobre eles. Mas isso significa que Deus não ama? Jamais. Continua amando e está escrito que é uma aliança eterna. Quando disse: Darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Então, eles vão ser sempre o povo amado, escolhido de Deus. O povo amado, escolhido de Deus. Não significa que nós, por exemplo, cristãos, não temos importância. Pelo contrário, até porque se eles estão debaixo de ira é pela desobediência deles. Eles não creem em Jesus. Não creem que. Eles acreditam que Jesus veio, eles só não acreditam que Jesus de fato é o Messias, ou o Filho de Deus, né? Assim como, por exemplo, os muçulmanos também acreditam em Jesus, que ele veio, que ele foi um profeta, mas que ele não pode ser Deus, porque os muçulmanos acreditam que só pode ter um Deus. Então, o conceito de Jesus sendo Deus, para eles não vale. Os muçulmanos acreditam, né? Islamitas acreditam que Jesus não pode ser Deus. Então, ele não pode ser Deus em filho, Deus em espírito, Deus em pai, em espírito, em filho. Eles não acreditam nisso. Mas eles acreditam que Jesus veio, ensinou bastante, foi um ótimo, né? Como é que diz? Inclusive, se não me engano, o Mohammed, que é o profeta deles, ele fala da vinda de Jesus. Ele fala de Jesus especificamente, porque Mohammed veio depois de Jesus, né? Enfim, então, quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, ele está falando do povo de Israel ainda, né? A herança lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, que são todos, todos nós. Deus nunca deixou a gente para trás. Todos os habitantes da terra. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações. Naquela época não tinha Jesus, então a salvação deles era obedecer a Deus, né? Era a única forma. Não eram salvos, eles não foram salvos, né? Todos que já morreram, por exemplo, etc, etc, eles não foram salvos. Eles estão, ainda vai acontecer, como é que diz? A ressurreição, né? Todos vão ressurgir e tudo mais, das cinzas, dos ossos, etc, etc. Mas a salvação veio depois de Cristo. Naquela época, que Deus tem, os israelitas têm conta a pagar com Deus. Então, é por isso. Mas a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo o louvor, mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações. Aqui está falando de todos, ok? Todas as nações, todo o mundo. Deem a Deus, o Senhor, ó famílias das nações. Deem ao Senhor glória e poder sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu espírito, sobre a sua vida inteira. Deem ao Senhor glória e poder. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Você não faz nada sozinho, então dê a Ele a glória ao nome dele, pois é Ele quem faz tudo. Tragam uma oferta e entrem na sua presença. A sua oração é uma oferta. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Firme está o mundo e não se abalará. Regozijem os céus e exulte a terra. Digam-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria as árvores da floresta.
Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Deem graça. Isso aqui é profecia pura, né? Isso aqui é Apocalipse. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor é leal e dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Senhor. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu nome santo e façamos do teu louvor a nossa alegria. Isso aqui também, Deus juntar todos eles, quando chegar o momento, vão ser reunidos em Israel, em Jerusalém. Israel, especificamente, todos os judeus da terra vão voltar para as nações de onde eles pertencem. Mas isso novamente, lá na frente, no Apocalipse a gente vai ver. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse amém, e louvado seja o Senhor. Assim seja, o que significa amém. Amém significa assim seja. Ok? Davi deixou Asaf e os seus parentes diante da Arca da Aliança do Senhor para ali ministrarem regularmente, de acordo, ministrarem com as músicas e canções e petições, né, regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-Edom e os seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Oza, ou Ozá, não sei como falaria, foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e os seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, no santuário de Gibeon, para regularmente, de manhã à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor que ele ordenara a Israel. Com eles estavam Emã e Gedutum e os outros que haviam sido escolhidos e nomeados para darem graças ao Senhor, porque o seu amor é leal e dura para sempre. Porque o seu amor leal dura para sempre. Você já viu essa frase provavelmente no Instagram, em caminhão, ou em tapete de porta, tatuagem, né? O Senhor é leal e o seu amor dura para sempre. Emã, esse é um salmo, vem do salmo, obviamente. Emã e Gedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais no culto a Deus. E os filhos peraí. E os filhos de Gedutum foram nomeados como porteiros. Então, todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família. Outra coisa que nós temos, o poder de abençoar ou amaldiçoar a nossa família. Coisas que você fala, palavras que proferem da sua boca sobre a sua família. Abençoe a sua família. Primeiro você carrega o Espírito Santo do Senhor, você tem o poder de abençoar. Está escrito, é bíblico. Abençoe a sua família. Fale coisas boas para sua família. Não crie cenários ruins ou sempre pense nas coisas boas. É bíblico também. Paulo também diz: pense em coisas que animam, pense em coisas boas, coisas que tragam coisas boas. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando, não é papo de positividade, é bíblico. Pensem sempre nessas coisas. Porque para passar por esse mundo, gente, se a gente ficar negativo, se a gente for negativo, não vai ser uma boa passagem, não. E Deus se preocupa com isso. Então, abençoe a sua família. Abençoe a sua vida, o seu relacionamento. Abençoe com o nome de Deus. Abençoe com o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, a minha família é abençoada. Em nome de Jesus Cristo, meu trabalho é abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no sangue de Jesus, toda a minha família, meus amigos, pessoas que eu amo, são abençoados. Abençoe. Que é aquilo que diz a palavra. Ok? Então é isso. Finalizamos hoje. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês todos. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, para capítulo 17, 18. E que Deus abençoe muito vocês. Tá bom? Até amanhã.